Hoje é segunda-feira, dia de cuidar da sua saúde, juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos. Doutor Eduardo, clínico geral, está aqui com a gente. O Luquinha recebendo a sua participação pelo Face, porque a gente está cuidando de você, da sua saúde nesse calor. Tem gente que passa muito, mas muito mal com o calor. Tem tontura, tem enjoo. A gente vai falar sobre as tonturas de viagem também, né? Por que que isso acontece? Quais os problemas que o calor pode causar na sua saúde? Já temos uma ligação, Luquinha. Vamos atender então? Alô, boa tarde? Oi, boa tarde. Alô? Caiu a ligação. Caiu, tudo bem, eu faço aqui do Face, que tem um monte de pergunta aqui do Face, né? É interessante que a Edna estava comentando aqui que aumentou a temperatura, a pressão dela cai assim na hora. Aliás, a pressão dela acaba sendo um termômetro para ela lá, porque ela sabe que está mais calor, não só sentindo calor, mas sabendo que cai a pressão. Por que isso acontece? E os sintomas? Boa pergunta. Primeiro porque você desidrata. Desidrata, perde líquido, a tendência natural é que todos os líquidos sejam reduzidos, inclusive o do leito vascular, portanto cai a pressão primeiro por isso, né? Agora, a inapetência, a falta de apetite, consequência dessa inapetência, também faz com que a pressão se reduza. Agora, isso vale para uma temperatura relativamente alta. Quando muito alta, você pode ter um pico hipertensivo. Sobretudo a quem exatamente. Imagine, por exemplo, numa sauna, um hipertenso numa sauna pode ter um pico hipertensivo. Como essa situação de viagem, vamos colocar essa situação prática que as pessoas estão indo para a praia. Imagine qual deve ser a temperatura dentro de um carro, se fora está próximo de 40 graus, dentro de um carro, uma chapa de aço, o tempo inteiro exposto ao sol e parado num engarrafamento, quanto está lá dentro? Bota uns 60, 70 graus. Imagine horas dentro desse carro. Tem que fazer o quê? Desidrata, a pressão cai, enfim, tem todo... E as pessoas hipertensivas podem ter um pico hipertensivo. O que tem que fazer? Tem que beber muito líquido, tem que se hidratar e comer alguma coisa que tenha potássio, né? Eu acabei de comentar aqui com o Lucas, é lógico, o feijão é importante como repositor, a banana é um importante repositor, mas eu vou falar uma coisa que o Lucas até não gostou, mas a Coca-Cola é um importante repositor de potássio. Então, numa situação de calor extremo, beber não 1 litro de Coca-Cola, mas beber um pouquinho de Coca-Cola, repõe potássio e melhora a condição física da pessoa. Bom, a gente vai atender a Carmen agora e daqui a pouquinho vamos saber quais os sintomas aí de uma queda de pressão, se é igual à pressão alta, né? Porque aí a gente precisa saber o que é um, o que é outro, para primeiro praticar aí os primeiros socorros numa situação de emergência. Oi, Carmen, boa tarde. Boa tarde, Sol, tudo bem? Boa tarde, doutor Luquinha, como foi o Natal de vocês? Foi lindo, abençoado. Então foi bom. Então, doutor, eu já sou tanto pai, como no frio como no calor, eu já sofro o bendito do calor da menopausa. Perco o líquido do sol que chega de molhar a minha dor. E chega no tempo de calor, eu não consigo beber água e não consigo nem almoçar e nem jantar. Eu fico sem comer o dia todo. O que eu posso fazer? Você está vivendo de ar, mulher? Até de água eu não bebo. Essa inapetência do calor, né? E também os distúrbios hormonais, também em função da menopausa, também dão esse tipo de mal-estar, esse calor que sobe para a cabeça, né? A gente chama de fogachos climatéricos, né? Isso tudo dá muita inapetência e dá essa indisposição geral. Eu lhe aconselho a comer frutas. Comer bastante fruta, sobretudo, as frutas são um instrumento de hidratação excepcional, porque nutrem e hidratam ao mesmo tempo, né? Então, as frutas são o seu grande remédio. Força. Tem que fazer a sua parte de esforço nisso. Antes da gente passar para a perguntinha do Face e da linha, eu só queria saber qual que é a diferença do sintoma para queda de pressão para hipertensão, ou seja, quando a pressão aumenta muito. Às vezes se confundem, mas na queda de pressão é mais inapetência, é mais aquele desânimo, aquela letargia, aquela moleza, né? Pode estar quando tenta levantar, tem uma certa tontura, isso mais na queda de pressão. Na hipertensão, às vezes vem acompanhado de um desconforto, uma sensação de não estar satisfeita onde está, um peso na nuca, às vezes uma dorzinha de cabeça, enfim, e às vezes é assintomático. Então presta atenção, vai ficar enfiando sal debaixo da língua, à torta direita, porque pode ser hipertensão, né, Lu? E você vai inchar bom bastante sempre também, saber. vai ficar tudo inchado, né? As calças não vão servir não, viu? Alô, boa tarde, tem uma pessoa na linha, boa tarde. Oi, boa tarde.
tarde. Oi, quem fala? É o José. Oi, José, obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Então, assim, no calor eu percebo que eu tenho muita dificuldade com a concentração, né? E eu fico também muito irritado, com muita facilidade. Isso me atrapalha no trabalho, principalmente. Isso é normal? O que eu posso fazer para... Excelente pergunta. Excelente. É muito boa pergunta. Eu te dou um conceito semelhante ao que eu acabei de dar. Alimentação com frutas e bastante líquido. Esse é o grande remédio para você. Agora imagine o seguinte, a gente troca o tempo inteiro sódio e potássio, né? No calor a gente perde o controle dessa troca de sódio e potássio. Por isso te dá essa falta de concentração, essa moleza, essa indisposição. Então o grande remédio é você comer o potássio através da fruta e beber bastante líquido para manter-se E a bem irritação hidratado. é normal? É normal, porque assim como o sódio de potássio é importante para o sistema músculo-esquelético, é importante também para o sistema neural das pessoas. Ok, então agora a E gente para o vai... sistema nervoso central. A gente vai até Taubaté. Alô, boa tarde. Boa tarde, Sol. Oi, quem fala? É a Neuza de Taubaté, do bairro do Bonfim. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutor. professor. Boa tarde, Neuza. Diga lá, minha linda. Sabe o que acontece comigo? Eu, com esse calor, de noite, eu fico elétrica e de dia eu fico caída. É verdade, porque a gente não consegue dormir, né, Neuza? Não. Então, eu queria perguntar pro doutor o que acontece comigo. Eu tenho 60 anos. 70? Que bênção, hein? 60. Já aumentei 10. Então, eu gostaria que o doutor respondesse o que acontece. Que de noite eu posso fazer tudo, fazer serviço, mas quando amanhece o dia, eu não tenho coragem nem de andar. Ok, vamos ver aqui. Obrigada, linda. Ô, Neuza, pensa o seguinte, os dias são muito mais quentes do que as noites, né? Então, quando refresca um pouco, aquela energia é retomada, e aí você tem disposição de fazer as coisas. Quando está muito quente, é difícil, dá aquela moleza. Dormir com ventilador, voo na cara, com ar-condicionado, isso é bom ou é ruim? Quer dizer, na verdade, a gente às vezes não tem escapatória. O calor é tanto que a gente não consegue dormir. É lógico que o ideal não é focar o ventilador em cima. O ideal é circular aquele ar, né? E o ar-condicionado regular numa temperatura em torno de 23, 24 graus e botar uma bacia d'água para evitar aquele ressecamento que dá, né? Enfim, são remédios que a gente tem para enfrentar o calor, que também acaba gerando doença, né? Gente, São Pedro deve estar de sunga, Luquinha. Boa, Solange. Vamos atender uma linha? Alô, boa tarde? Oi, boa tarde? Boa tarde. Oi, quem está falando? É Olga. Oi, Olga, obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Então, eu gostaria de saber como é que eu faço. Eu passo a noite, eu tomo muito banho à noite, muito quente, nossa. E estou indo amanhã para Caraguá, tenho até medo, mas eu gosto de lá. Eu tenho 74. Oh, delícia. E é verdade, viu, Neuza? A gente acorda para tomar banho e parece que sai do banho pingando, né? De suor e não de água, né? Verdade. O que pode se fazer? Essa questão de acordar e tomar banho, acordar, isso prejudica o sono, deixa a gente irritado. Mas às vezes não tem remédio, é uma tentativa de amenizar o problema, né? A verdade é que hoje mesmo eu conversava lá no hospital com um colega médico, o aquecimento global é uma realidade. É inevitável. Cada ano está mais quente. Cada ano está mais quente. E o desconforto naturalmente aumenta, né? Agora, ela tem a felicidade de ir para a praia, que bom, né? Agora, uma atenção para os idosos. Idosos nesse período perdem muito líquido, desidratam, têm muita tontura e muitas vezes caem. Caem. Então, é um perigo. Essa época do calor, o idoso vira a ter queda. Você sabia que a sexta principal causa de morte em idosos são as quedas. E nessa época são muito mais intensas em função do calor. Hidratação, água. Muita água, muita água. Sobretudo para aquele que está acamado, que está com dificuldade de andar, dê bastante líquido. Pois é, a gente tem bastante pergunta aqui sobre tontura de viagem, Luquinha, porque tem gente que reclama que só tem essa tontura no calor. Tem alguma coisa a ver com labirintite ou não? Já a gente comenta com você aí de casa, mas o avião da AirAsia, que viajava da Indonésia para Singapura, realmente caiu aí com 162 pessoas a bordo, perdeu total contato com o controle de tráfego aéreo, um mistério mesmo, viu? Pelo menos 2 aviões militares
militares fazem buscas na região do Mar de Java, onde a aeronave desapareceu. O mau tempo dificulta as operações de busca. O piloto do jato pediu para fazer um desvio de curso devido ao mau tempo. O avião transportava 155 passageiros, sendo 138 adultos e 16 crianças e um bebê. Também estavam a bordo 2 pilotos e 5 tripulantes. Coincidência ou não, Solange, o avião desapareceu no mesmo lugar onde sumiu o voo da Malaysia Airlines há pouco tempo atrás, né? Bom, fica por aí que a gente confere um dos lances mais atrapalhados do ano do futebol. Eu já te explico quando aconteceu. Fica aí. Que burro, né?